país ficou comovido com o falecimento do primeiro filho do humorista Whindersson Nunes na semana passada. O bebê nasceu quando Maria Lina, noiva do artista, estava com apenas 22 semanas de gestação, um parto prematuro. E é sobre esse assunto que nós íamos falar na terça-feira passada, né? Mas por conta aí de um problema técnico no telefone não conseguimos. Agora sim, estamos em linha com o médico obstetra da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Dr. Zeus Peron. Bom dia, Dr. Zeus, seja bem-vindo. Bom dia, João Castro, obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Dom Bosco. Uma gravidez, para ser considerada normal, ela deve ir até quantas semanas? O que consideramos uma gestação normal, uma gestação que finde, que termine no período normal, a gente espera que ela chegue às 40 semanas de gravidez ou 280 dias de gestação, para o que a gente chama de gestação a termo, aquela gravidez que está entre 37 semanas e 1 dia e 41 semanas e 6 dias. O mais comum é que essa gravidez chega ao final, chega o momento do parto, chega o momento da resolução com mais ou menos 40 semanas de gestação. E com quanto tempo de parto é considerado prematuridade extrema? Quando a gente pensa em prematuridade extrema, a gente tem que pensar também no conceito de abortamento. O que a gente pensa que com a gravidez que findou entre 20 ou 22 semanas de gestação, o menino pesa menos de 500 gramas. A gente vai dizer que a gravidez terminou e é findada com conceito de abortamento. Quer dizer, o menino não tinha, mesmo que nascesse vivo, não tinha condições de sobreviver porque ele não tinha como desenvolver os seus órgãos. A partir de 22 semanas, 23 semanas de gestação, a gente já começa a pensar na viabilidade desse feto, desse recém-nascido. Nos melhores locais, nas melhores UTIs neonatais, principalmente aqui no Brasil, uma gravidez que o neném tem mais de 24 semanas de gravidez e se conseguiu fazer o corticóide para poder ter maturidade do pulmão fetal e ele nasceu num ambiente com assistência de neonatologia, com assistência neonatal, a gente pode ter viabilidade a partir de 24 semanas de gravidez. Lembrando que viabilidade, mas com consequências de visão, consequências no desenvolvimento, aumento de risco de ter infecções, tanto neonatais como infecções respiratórias durante a infância, dificuldade do aprendizado, da deambulação, mas isso não quer dizer que a criança não vai se desenvolver, mas que é um prematuro extremo e tem muitos riscos para poder sobreviver. Riscos, assim como eu não tenho muitas defesas ainda desenvolvidas, eu tenho muito risco de ter infecção intestinal, tenho muito risco de ter hemorragia periventricular, quer dizer, neurológicas, né? Então é uma situação muito difícil, muito complicada. Doutor Zeus, explica pra gente, pra quem tá acompanhando agora o Informativo Dom Bosco, quais as causas que podem levar à prematuridade e o que a medicina pode fazer hoje para ajudar a mãe a não entrar em trabalho de parto prematuro. O ideal para a gente evitar o trabalho de parto prematuro é que a gente tenha acesso ao pré-natal, faça nossas consultas pré-natais regularmente, tenha acesso aos exames solicitados e às medicações que vão ser usadas em resposta a esses exames. Então, o que pode causar a interrupção da gravidez prematuramente? Infecção urinária, infecções vaginais, elevação dos níveis pressóricos de maneira importante durante a gravidez, malformação fetal, malformação uterina, rotura da bolsa amniótica. Então, todas situações que podem provocar esse trabalho de parto prematuro. Colo curto, aquela paciente que já fez alguma cirurgia para poder tratar alguma doença do colo uterino, como uma conização, por exemplo.
Tudo isso a gente consegue fazer o diagnóstico durante as consultas pré-natais e os exames que são requisitados, e usamos medicações para evitar que isso aconteça. Medicações para inibir o trabalho de parto, como faz progesterona, vai fazer inibição com nifedipina, a gente vai fazer medicação para amadurecer o pulmão desse neném, fazer corticóide próximo ao parto, fazer neuroproteção próximo ao parto, transferir ele para a unidade terciária onde eu tenho um UTI neonatal que possa dar assistência a esse IRN quando for nascer. Mas como é que eu faço para poder evitar? Primeira coisa é fazer pré-natal, fazer minhas consultas pré-natais com regularidade e fazer os exames solicitados. Doutor, e é comum identificar casos de partos prematuros aqui no Ceará? No mundo todo, a gente tem mais ou menos 10% das gestações evoluem para trabalho de parto prematuro. Então, a prematuridade no mundo todo é cerca de 10% de todas as gestações. No Ceará, isso não é diferente. E isso vai aumentar ou diminuir a depender do local onde você está, do local onde você trabalha. Se você trabalhar na unidade terciária, você vai se deparar com muitos casos de prematuridade. Por quê? Porque para lá vão as pessoas, as gestantes com maior comorbidade, com maior dificuldade. Então vai aquelas pacientes que têm hipertensão grave, são aquelas pacientes que romperam a bolsa amniótica muito precocemente, são aquelas pacientes que são diabéticas, são aquelas pacientes que tiveram algum trauma e entraram em trabalho de parto prematuro causado por esse trauma, aquelas pacientes que têm placenta prévia, aquele menino que tem malformação e precisa interromper a gestação para poder melhorar a assistência ao feto, aquelas mulheres que estão com alguma patologia, por exemplo, as gestantes que estão com quadro de Covid e precisam interromper Covid grave e precisam interromper a gestação para poder melhorar a sua situação materna. São todas situações que levam à prematuridade nos dias de hoje. Doutor Zeus Peron, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição para o que for necessário.